Vamos lá para a questão 21, pessoal. A pressão de 1 litro de um gás ideal contido em um recipiente é 3 atm e sua temperatura é de 300 Kelvin. A figura abaixo mostra que o gás, partindo do estado inicial P, de temperatura igual a 300 Kelvin, é submetido a um ciclo de transformações reversíveis, nos sentidos indicados pelas setas, e retorna ao estado inicial. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem. O trabalho líquido realizado pelo gás no ciclo completo vale e a temperatura do gás no estado R é. Então a gente precisa encontrar o trabalho, né, realizado pelo gás e a temperatura do gás aqui no estado R. Tá ok? Então olha só, a gente precisa, então, se a gente achar a área dessa figura aqui, que é o quadrado, né? Se a gente achar a área desse cara, a gente encontra o trabalho realizado pelo gás. Então, o trabalho realizado pelo gás, o trabalho do gás, é igual à área do quadrado. A área do quadrado. Então, vamos achar a área do quadrado aqui, ó. Então, a área vai ser igual a base vezes altura, né? O lado vezes lado. Então, do S para o R, vai do 1 ao 2, né? Então, 2 menos 1 vale 1. Então, aqui, do 1 para o 2, aqui, ó, volume. Então, está em litros, né? Vou botar a letra aqui, o litros, para vocês vão entender depois por quê. Vezes o lado, que é o quê? De R para Q, né? Ou de S para P, tanto faz, né? O lado aqui. Então, ó, vai do 2 para o 3, né? Então, o tamanho desse lado é o 3 menos o 2, vale 1, né? 1 que eu estou no eixo da pressão, ATM, né? Unidade de medida, ATM. Então, vejam que ele deu essa situação aqui para a gente considerar 1 litro vezes 1 atm igual a 101,3 joules, né? Que é a unidade de medida do trabalho do gás no sistema internacional. Então, ó, litro vezes ATM, ó, 1 litro vezes 1 ATM, 1 litro vezes 1 ATM corresponde a 101,3 joules. Então, aqui, ó, 101,3 joules. Então, esse é o trabalho realizado pelo gás. Então, ó, trabalho realizado pelo gás é 101,3 joules. Então, só pode ser a letra D ou a letra C. Ó. Tá aqui, ó, um desses dois. Então, já facilita já um pouco a nossa vida. Então, agora a gente vai encontrar a temperatura do gás no ponto, né, no ponto R, tá? Então, vamos atrás disso aqui. Para achar a temperatura do gás naquele ponto, né, então a gente vai usar a equação geral dos gases, né, que é PVT igual a PVT, né, pressão no início, volume no início, temperatura no início, pressão final, volume final, temperatura final. Então, essa vai ser nossa equação de base. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou partir do ponto, né, onde eu tenho mais informações, mais variáveis de estado, porque eu preciso chegar no ponto R, tá? Então, se eu partir do S para o R ou do Q para o R, eu não tenho todas as informações aqui. Eu não sei, por exemplo, qual é a temperatura do gás na situação Q, né? Então, mas eu sei na situação inicial mais informações, porque o enunciado me falou, né? Então, o enunciado me disse que na situação inicial a pressão é 3 atm, né? Temos o gráfico aqui também para auxiliar, e ele disse aqui, ó, a temperatura no estado inicial, que é o Q, né? Que é o ponto de partida aqui do gás, é 300 Kelvin. Então, eu vou começar aqui partindo do P para o Q, tá?
do ponto P para o ponto Q, tá? E vou usar a equação geral dos gases como base. Então, aqui, ó, a pressão em P, o volume em P, dividido pela temperatura no ponto P, é igual à pressão no ponto Q, o volume no ponto Q, dividido pela temperatura no ponto Q. Então, aqui, ó, a pressão no ponto P, ó, a pressão aqui, ó, no ponto P corresponde a 3 atm. O volume no ponto P, ó, o volume aqui, ó, no ponto P, ele corresponde a 1 litro. A temperatura no ponto P. Bom, a temperatura no ponto P ele disse para a gente no enunciado que é 300 Kelvin. Isso é igual a pressão no ponto P, no ponto Q, desculpa, no ponto Q, a pressão também é 3 atm. O volume no ponto Q, ó, o volume no ponto Q vale 2 litros. Dividido pela temperatura no ponto Q, que é o que eu quero descobrir. Então aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 300, isso é igual a 3 vezes 2, 6, dividido pela temperatura no ponto Q. Eu posso simplificar essa fração aqui, né, por 3, né? Se eu dividir por 3 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 100, tá? Então, multiplicando cruzado, ó, TQ vezes 1 é TQ, e 100 vezes 6 vai dar 600. Então, 600 Kelvin é a temperatura no ponto Q. Ainda não é a nossa resposta, né? Não é 600, né? Então, a gente está aqui, ó, no ponto Q. Agora, eu vou passar para o ponto R. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Agora, a gente vai, do ponto Q para o ponto R. Então, como é que vai ficar aqui? A equação de referência é a equação geral dos gases, né? Então, pressão no ponto Q, volume no ponto Q, dividido pela temperatura no ponto Q, é igual a pressão no ponto R, volume no ponto R, temperatura no ponto R, que é a pergunta da questão. Então, ó, pressão em Q? Pressão em Q, a gente sabe, 3 atm. Então, vamos lá, 3 atm. Volume no ponto Q. Volume no ponto Q a gente também sabe, 2 litros. Temperatura no ponto Q, a gente acabou de encontrar, 600 kelvins. Igual a pressão no ponto R. Pressão no ponto R, pelo gráfico aqui, ó, a pressão vale 2 atm. Ó. Então, 2 atm. Volume no ponto R. Volume no ponto R está aqui, ó. Volume no ponto R, 2 litros. 2 dividido pela temperatura no ponto R. Então aqui vai dar o quê? 3 vezes 2, 6. 600 igual 2 vezes 2, 4 sobre a temperatura em R. Se eu simplificar em cima e embaixo por 6 aqui, que vai dar 1, né? E aqui vai dar 100. Multiplicando cruzado, TR vezes 1, TR. 100 vezes 4, 400 Kelvin. Então, a temperatura no ponto R é 400 Kelvin e o trabalho realizado pelo gás é 101,3 joules, que dá como resposta para a gente aqui, ó, a letra D. Então, letra D é o gabarito da questão 21.